Salve, galera! Começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial para falar sobre o Tahiti Pro. Pois é, Jack Robinson derrubou 2 brasileiros, venceu a etapa e ficou com a última vaga no WSL Finals. Filipinho vai como líder e está a 2 baterias do seu bicampeonato mundial de forma consecutiva. João Chianca também classificado para o Finals, Filipinho e João nas Olimpíadas. E se ano que vem a equipe brasileira for bem no ISA, vai abrir mais uma vaga e a CB Surf já falou que será do Medina, isso porque ele foi o 3º melhor brasileiro no ranking do CT 2023. Mas e o Ítalo? O Ítalo é o primeiro campeão olímpico brasileiro, será que a vaga poderia ser dele? Lógico que o Medina tem um histórico muito bom, mas a gente vai falar disso tudo, tem muita coisa boa para falar. O Jack Robinson fez aquela virada incrível em cima do Medina, valeu mesmo a virada. Vamos conversar aí com os nossos especialistas. Pouco antes eu vou deixar 2 recados aqui. Está muito próximo do momento do sorteio da nossa promoção Hurley Surf TV, que vai dar uma roupa de neoprene. Se você ainda não está participando, corre lá no perfil @SurfTV no Instagram, tem o post lá oficial, participe e boa sorte. E outra dica, galera, é que o Alexandre Ribas, meu amigo lá do Hidden Bay Resort Mental Ice, que apoia também o Surf TV, ele fez um episódio maravilhoso, com altas imagens, depoimentos de caras assim, casca-grossas mesmo, os caras de surf, Bruno Santos, João Maurício Jabur, Ícaro Ronchi, que conhece muito aquela região também, o português Pedro Buman, e o assunto, as ondas mais perigosas lá das Mental Ice. Imperdível, corre lá no Surf TV e confira. Agora vamos colocar nossos 2 especialistas aqui, Pedro Robalinho e Eduardo Chalita, começando com o Robalinho. Muito bom te ver aqui, Robalinho, depois dessa catástrofe que você viveu aí, muito legal te ver, já aí botando sua vida para frente. Agradecer também a todo mundo que deixou mensagens super legais para a família do Robalinho, também contribuiu na vaquinha, quase 100 pessoas chegaram junto ali, dezenas, centenas de comentários também, muito legal, muito obrigado, galera. E Robalinho, muito legal te ver, cara. Isso aí, galera, bom estar aqui com vocês, ó, de coração, cara, momento mais difícil da minha vida, da minha família, e todo esse carinho, todo esse suporte aqui do canal, suporte da família, suporte dos amigos locais aqui também. A comunidade, sempre soube que eu era amado pela comunidade, mas a maneira como tudo aconteceu aqui, todo o suporte que eu tô tendo, esse lugar maravilhoso aqui que me deram para morar, ó, é de deixar a pessoa sem palavras, assim, mas meu coração tá assim, feliz de estar, apesar de ter passado por isso tudo, agora tá aqui reconstruindo rapidamente, cara, tipo, uma semana as coisas já estão andando, minha família já está morando em outra região da ilha, uma região diferente, mais perto de Jaws aqui, a 8 minutos de Roquipa, que é um lugar que eu dou muitos treinos ali para os meus atletas amadores e profissionais, e já botei as crianças na escola, então assim, as coisas já estão andando muito rapidamente, cara. Sou muito grato e recebi o carinho nos comentários de vocês. Lá, obrigado quem doou na vaquinha, quem não pôde doar, com certeza mandou as energias positivas, que na verdade isso aí é o principal pra gente, que tá aqui, né? E quero só deixar claro que, assim, pra mim, minha família foi a família sortuda, porque a gente perdeu praticamente tudo material, mas a coisa aqui tá muito séria, né? O número de mortes já bateu os recordes americanos aqui de desastres de incêndio, e vai ficar muito pior ainda. A gente sabe que tem mais de 1.000 desaparecidos, então é um momento muito triste para a comunidade de Maui. Queria só deixar esse recado aí, que eu realmente reconheço que minha família é uma vítima disso tudo, mas perto do que aconteceu com todo mundo aqui, cara, a gente teve muita sorte. Então, muito obrigado pela força, e vamos tocar isso aqui, que deixa a tristeza de lado, né? Deixar aqui nossa manifestação aqui. Vamos reconstruir Lahaina, amamos muito Lahaina, mas vamos tocar o barco, vamos falar de surf, e esse é meu coração agora diz isso. Vamos move on, né? Vamos para frente, vamos pensar positivo e reconstruir. Vamos nessa. Boa, Robalinho, cara, força aí para vocês, para todo mundo aí mal, e realmente foi complicado o que aconteceu. Agora, partindo para o CT, para o Tahiti Pro, Chalita, muita coisa para falar, né? Acho que a gente pode começar por essa final aí, Jack Robinson e Gabriel Medina largando aí com notas altas, se distanciando no placar.
Jack Robinson precisava de 2 notas já bem assim consistentes para poder virar, ele não tinha nenhuma onda, mas no final o cara venceu, ficou com a vaga no Finals. Cara, o Jack Robinson ganhou Pipeline, a primeira etapa do ano, e fechou o ano ganhando o Tahiti, né? Então, achei muito, muito característico dele isso, né, cara? Ele ganhou duas etapas nas ondas que realmente, cara, ele é especialista. Se a gente acha que ele é especialista em alguma coisa, assim, apesar de ser um ótimo surfista em várias condições, pô, a gente sempre acredita que ele é um surfista muito bom em ondas pesadas tubulares. Então, ele provou isso, fechou o ano ganhando, precisando, ele só tinha uma combinação, tá? Que fazia com que ele se classificasse para o Final Five, né? Em quinto lugar, que seria ganhar o campeonato, entendeu? E ele foi lá e ganhou, e com isso se classificou também para as Olimpíadas, e passou a não só a figurar no Final Five, como passou a ser o principal, para mim, um dos principais, ele e o Cauli Vast, um dos principais favoritos, surfistas favoritos para ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Pois é, a gente teve, falando já em Olimpíadas ali, dando uma passada, o Filipinho, né, tendo uma atuação bem abaixo, ele já é o nome certo para as Olimpíadas, né? Então, assim, tendo o Cauli Vast classificado, como o Chalita falou, e o próprio Jack Robinson, o negócio vai ficar complicado, né? Eu acredito, porque para mim, esses dois, de todos os classificados para as Olimpíadas, por enquanto, para mim, esses dois são os principais nomes. É lógico que temos o João Chianca, que também pode surpreender, ele é especialista nesse tipo de onda, mas eu acho que pelo andar da carruagem, em termos de maturidade, assim, de pressão, parece que aquele encanto que ele teve no começo do ano, parece que de repente foi diminuindo, né? Foi se dissipando, mas vamos torcer para que o ano que vem ele comece com toda, né, com o pé direito, com toda a velocidade, e que ele consiga de novo ganhar aquela autoestima que ele teve na primeira parte do ano e consiga, assim, ser também uma das principais ameaças para Cauli Vast e Jack Robinson nas Olimpíadas. Pois é, Robalinho, o Jack Robinson se adaptou às condições, o mar não ficou aquela maravilha toda, pelo contrário, né, condições bem difíceis. Já o João Chianca, a gente sabe que pega muito aquele tipo de onda também, né, mas ali no momento da bateria, de achar as ondas naquele mar mais complicado, ele caiu. O que você viu ali? O que você espera também para essas disputas aí das Olimpíadas? Cara, o João acho que pegou uma pedreira muito grande, pegou um local muito preparado, muito no gás. E o Cauli Vast, assim, cara, até é impressionante isso. Eu tava pensando sobre isso no US Open, eu vi o Cauli Vast na marolinha, cara, quebrando, principalmente de backside, mas quebrando, jogando muita água em suas manobras. O cara tá muito preparado, tá um super atleta. E em casa, ele mostrou essa confiança muito grande. Tem até que dar os parabéns aí, na bateria seguinte, o Léo Fioravante conseguiu vencer o Cauli Vast. Mostrou também o competidor que ele é, o nível de competição que ele pode apresentar. Mas sobre o João, acho que eu concordo com o Chalita, cara. E isso é aquela máxima, né, cara? Assim, é difícil chegar ao topo. Mais difícil ainda é continuar no topo. Então, assim, a pressão para um cara que passou pelo corte, depois ele volta a figurar ali entre os tops, né? Teve a camiseta amarela durante um bom pedaço do tour. E ter que se manter lá em cima, com todo o assédio da imprensa, com todo o assédio dos fãs, com toda a pressão dos outros atletas querendo correr atrás do prejuízo e tomar aquele primeiro lugar dele, naturalmente ele não conseguiu continuar com as sequências de finais e semifinais que ele estava tendo no início do ano. Então, assim, é normal também, mas pô, a gente não pode tirar nada dele esse ano maravilhoso que ele está apresentando. E está no Finals Five. A gente chegou a falar aqui em programas anteriores, bem no começo, assim, eu até falei, título mundial é difícil, mas Final Five é praticamente provável, e ele provou que é possível, e agora ele vai brigar pelo título mundial. Se de repente encaixar um dia bom para ele, como a gente já viu acontecendo com a Stephanie ano passado contra a Carissa, contra as outras atletas até chegar e desbancou a Carissa, quem sabe o João nos surpreende, né? Assim, acho que em termos de Final Five, ainda continuo acreditando que o grande favorito é o Felipe. Mas o João tá num grande ano, né, tá de parabéns. Sentiu um pouco a pressão aqui e ali, mas mesmo assim tá num nível sensacional, mereceu o top 5 e tá lá no Finals. Pois é, Robalinha, a primeira vaga confirmada do João foi no Finals, né? E assim que o Iago perdeu
para o Jack Robinson. O Iago ainda no final da bateria fez aquele tubo e deu um aéreo muito alto, mas caiu na aterrissagem, né? Ganhou uma nota 7,10, mas ele precisava de mais. Talvez pudesse virar se completasse o aéreo, algo que, assim, ninguém fez o que ele tentou fazer ali, na verdade. E eu queria saber de você a sua opinião, na verdade, você primeiro, depois do Chalita, sobre a final. O Jack mereceu mesmo a virada? Sinceramente, para mim, assistindo ali naquele momento ali de certa emoção, assim, eu achei que o resultado foi justo, mas tem muita gente reclamando. Quero saber a opinião de vocês, começando contigo, Robalinho. Legal, bacana. Só queria deixar antes de responder sobre a final, falar daquela bateria do Iago com o Jack, que imagino para o Grilo ali, né, e para o Ben, né, que são um trabalho em conjunto ali com o Jack, como foi difícil, principalmente para o Grilo ter seu filho, né, disputando essa vaga aí dos top 5, arrebentando no campeonato e acabar perdendo para um integrante da própria equipe. Eu já vivi isso muito no Super Surf nos anos 2000 e é bem complicado. No WQS também é um momento delicado para o coach, mas o Iago está de parabéns. Aquele aéreo, como você falou, acredito que ele viraria, porque ele fez 7,10 e precisava de 8 alto, quase 9. Acho que dava para dar esse 9 ali. Se ele completa aquele aéreo, ia ser uma coisa sensacional. Pena que não aconteceu, né? E acabou levando o Jack Robinson para frente até chegar à final. Então, em relação à final, analisando as duas melhores notas de cada atleta, eu acho sim que o Jack acabou virando realmente a bateria. Achei a técnica do Gabriel Medina inigualável. Nunca vi ninguém surfar chopo daquela maneira. É um cara que chega perto, às vezes, ao Caule Vaz, mas o Medina, especialmente, fazendo apresentações incríveis, surfando ondas assim, com potencial para 6 e fazendo 7 e 8, surfando ondas com potencial de 4 e fazendo 6 e 80. Então, assim, realmente um cara que estava fabricando notas com muita facilidade. Acho que isso aí, talvez, na final, tenha até pesado contra ele, que o excesso de confiança o fez até atrasar em alguns momentos, onde se ele tivesse saído, possivelmente ele poderia ter trocado 6,80. Em algumas ondas ali, a gente viu especialmente uma na segunda metade da bateria. Então, assim, acho que o Jack, as duas ondas iguais, 7,83 nas duas, não ficou muito legal isso não gostei das duas notas dele terem o mesmo valor, 7,83. Achei que isso aí ficou errado. Eu, na minha cabeça, veio um 7 baixo naquela onda, mas seria suficiente para virar, então não quero criticar o julgamento, acho que o julgamento foi bom de uma maneira geral, e acho que na final também não ficou injusto. O Jack Robinson fez o que ele tinha que fazer, esperou um pouco mais, né? O John tentou usar uma tática parecida, mas foi atropelado, né? Parecia um trator, o Medina passando em cima do John nas quartas de final. E essa bateria histórica na minha cabeça, assim, como um atleta pode produzir tantas notas de uma maneira tão rápida, em 10 minutos já tinha somado mais de 15 pontos. Então, assim, é impressionante. Para mim, o nome do campeonato, apesar de não ter vencido, é o Gabriel Medina. Tomara que ele possa figurar também nas Olimpíadas, né? Como você falou aí no início, a CBS já ofereceu a ele assim, a possibilidade de ser o escolhido em caso o Brasil tenha essa possibilidade de ter a terceira vaga. É um pouco contraditório em relação ao Ítalo, mas pelo que ele apresentou esse ano e pelas performances em chopo também, acredito que o Medina é um nome correto para estar nessas Olimpíadas, em caso o Brasil tenha essa possibilidade de ter uma terceira vaga. Então, assim, a resposta básica é essa aí. O Jack Robinson mereceu a vitória, está lá, está nos top 5. O Brasil está bem representado também pelo Filipinho e pelo João. Então, é bola para frente agora. Se for possível, vou estar lá presente nessa final e vou trazer insights aí para a galera do Surf TV também. Sua opinião, Chalita? Eu assistindo, assim, pela segunda vez, analisando bem, cara, vou te falar, eu achei que o Medina foi melhor, tá? Achei que ele ficou mais profundo nas primeiras ondas, entre a primeira onda do Medina e a primeira onda do Jack Robinson. Eu achei que a do Medina ficou um pouquinho mais profundo e elas tinham o mesmo tamanho e a saída do Medina foi mais limpa, tá? E achei também que a outra nota do Medina, a maior nota do Medina, foi o momento mais crítico da bateria. Podia ter sido um pouquinho mais, foi 7,18, não, 8,18, se eu não me engano, 8,17. Foi uns 20 décimos, assim, 30 décimos acima da nota do Jack Robinson. E para mim foi muito mais do que esse 30. Foi pelo menos meio ponto a mais
a diferença dessas duas ondas. Eu vi dessa maneira, não quero polemizar, também achei que a bateria ficou muito, como é que se fala? Ficou muito parelha, ficou equilibrado. Equivalente, tá? Ficou equivalente, sim, mas, cara, eu analisando pela segunda vez, eu achei que, e devagar, e várias vezes, tal, analisei, eu achei que o Medina ainda assim melhor, tá, cara? Mas não vamos botar lenha nessa fogueira, porque eu acho que como ficou equivalente, algum juiz viu de uma forma, outro de outra, eu só estou falando a minha opinião. Agora, eu fiquei muito triste, cara. Cara, eu vou te falar, fui dormir chateado, cara. Fui dormir triste, cara, que o Medina não ganhou o campeonato. Fiquei, cara, achando que ele era o maior merecedor, sim, de vencer esse campeonato. Achei que ele, com isso, perdeu a vaga. Não foi pela vaga no Final Five, porque, na verdade, eu não estava torcendo tanto para o Medina. Preferia que o Iago fosse para a Final Five, entre o Iago e o Medina, apesar de eu, assim, sou muito fã do Medina, e também do Iago, mas eu sou mais fã do Medina no momento. Eu acho que o Medina... acho que o Iago podia estar no Final Five, sim, tá? E eu estava torcendo por Iago, mas, cara, eu fiquei chateado porque ele não pegou as vagas nas Olimpíadas e pode ser que ele pegue ainda, mas isso foi o que mais me chateou, porque eu acho que o Brasil podia ir com todas as forças para as Olimpíadas, assim, e eu acho também que no Final Five ia ser legal de ter 3 brasileiros contra, se o Ethan não for, né, contra um só americano. Ia ser legal isso também. Então, e ele ia representar um goofy footer também. Eu acho que ia ser maneiro isso. Eu acho que se o Medina fosse para as Olimpíadas, já garantisse também, ele teria a chance de se vingar daquela coisa assim meio injusta que aconteceu com ele nas Olimpíadas passadas, né, contra o Kano Igarashi. Mas, cara, é isso, cara. O surf é isso. Acho que ele podia também ter se segurado. Tá? O Jack Robinson virou, faltando uns 8 minutos. Eu acho que o Medina, cara, podia ter, a partir dali, podia ter ficado mais fazendo pressão no Jack Robinson, em vez de tentar aumentar os scores, que foi... Eu achei que ele podia começar uma pressão ali mais violenta, assim, uma pressão psicológica, sei lá. Não sei, eu achei que ele podia ter feito isso, mas ele não fez, e eu fiquei muito triste, cara. É isso, fiquei triste. Acho que bateu nisso aí, Xalita, essa coisa de um pouco de excesso de confiança. Ele estava suando tão bem, produzindo os scores, que ele continuou no ritmo dele. A gente não pode criticar, porque foi uma coisa muito parelha mesmo, né? Assim, só meio balanceando com a tua opinião em relação ao resultado. Eu achei que o 6,83 do Medina também foi um ponto, mais de um ponto abaixo do que a primeira onda 7,83 do... Eu concordo com a tua análise na primeira onda do Medina, melhor dele com a primeira melhor do Jack, que ficou de 8,17 para 7,83, ficou muito pouco aquela diferença, eu também concordo. Mas eu acho que no outro lado, o 6,83 do Medina também deixou um pouco a desejar. Enfim, é isso aí, foi um excesso de confiança, faltou de repente marcar um pouco mais, mas como veio dando certo essa estratégia dele, a confiança dele estava no auge, a parte física dele invejável, parece um super-homem remando, pegando onda, vai para dentro do pico, aí cara, ele mexe com a cabeça dos outros. O John John ficou tonto, cara. O John John tá até agora procurando Medina. Cadê esse cara? O que tá acontecendo? Então, assim, muito impressionante a performance e acabou que no final, uma seleção de onda mais precisa ali, né? E o Jack, com aquela frieza dele, ele acaba também entrando na mente dos juízes. Fala, caramba, o cara conseguiu produzir mais um score que ele precisava, ou muito próximo, então vamos dar. E acabou que a maioria dos juízes deu bem acima do que ele precisava, que era um 7 baixo, foi de 7,8 para cima, todo mundo dando. Então, assim, acabou que a vitória saiu para ele, né? Eu acho que foi uma questão de parâmetro também, tá? O Medina pegou a primeira onda dele logo nos primeiros segundos da bateria, os juízes deram lá um 6,83, os juízes estavam sem parâmetro ainda ali, entendeu? Então, acontece muito isso, a primeira nota às vezes não sai tão alta, tal, aí depois os juízes foram se ajustando, mas se você ver bem mesmo, a primeira onda do Medina foi melhor para mim, foi melhor que a primeira onda do Jack Robinson. Agora, bom, o Iago pode ter aposentado o Kelly Slater com aquela virada sensacional, né? No finalzinho, o Slater com a prioridade, pegou a onda da frente da série, e o Iago fez aquele tubo, vibrou pra caramba, pediu a nota, ganhou a nota e eliminou o Kelly Slater.
E falando sobre o WSL Finals, essa etapa, né, do Tahiti que fechou, a etapa do Tahiti é sempre uma das mais aguardadas, né? Acho que todo amante do surf gosta, ou pelo menos a grande maioria gosta da etapa lá em Tiahupo, né? E ao contrário daquela emoção, aquela tristeza toda lá do corte, né, lá em Margaret River, agora no Tahiti foi uma emoção assim para cima, né, cara? A galera procurando luta, cara, torcendo pra caramba pelos seus surfistas favoritos. A maioria aqui de nós, claro, pelos brasileiros, muitos pelo Iago, outros pelo Medina, e acabou que o Jackie Robinson levou, né? Mas, cara, olhando por esse lado de emoção, realmente acho que foi a primeira vez que o WSL Finals, de repente, soou na minha cabeça como uma coisa interessante, vamos dizer assim. O que você achou, Chalita? Eu quero primeiro terminar essa questão do Kelly Slater com o Iago. Achei que o Kelly Slater ali na bateria, ele podia ter... Eu tive uma visão de meio que um pouco de arrogância, diferente do Medina, que estava super confiante. Achei um pouco de arrogância do Kelly, faltando 1 minuto e 30, querer aumentar o seu score, em vez de ficar ali marcando o Iago, cara. Achei que ele deu mole aí, não foi a mesma coisa de situação que o Medina, tá? Mas vamos lá, eu achei muito legal, apesar de eu também não concordar com esse formato, tá? O formato realmente, esse ano foi maneiro. Eu achei que foi maneiro esse ano, essa emoção. Porque tivemos, cara, você viu, a briga foi até a última etapa. Nas semifinais tinham 3 surfistas, dos 4 tinham 3 surfistas brigando pela última vaga. Eu achei que ficou maneiro, na verdade, esse formato agora. Eu só não concordo ainda com o lance do descarte, tá? Eu ainda fico um pouco duvidoso, porque o Medina foi o grande prejudicado pelo esse descarte ter que ser obrigatoriamente na primeira metade do ano. Eu acho que o descarte tinha que ser uma coisa flexível, ou o surfista que ficar o ano inteiro ter 2 descartes. O Medina, até então, até o campeonato do Tahiti, contando todos os surfistas feminino e masculino, contando todos os surfistas que após o corte, pelo menos, que foram os que eu analisei, o Medina era o único surfista que estava carregando um descarte maior do que o seu pior resultado. Entendeu? Então, eu achei isso prejudicou o Medina, tá? Se não fosse por isso, ele já estava nos top 5 já há um tempo, algumas etapas antes, ele já estava figurando entre os top 5. E depois o Chumbinho foi o único que aconteceu isso, foi o Chumbinho nessa etapa, que ele teve o pior resultado dele nessa etapa e também descartou um resultado bom que ele teve na primeira parte. Então, quanto ao formato, eu não concordo com esse lance do descarte não ser flexível, ou que o surfista não tenha 2 descartes, o surfista que faz o tour inteiro, porque isso prejudicou o Medina, e para mim, essa foi Exatamente, um destaque negativo do formato, tá? Esse foi o destaque negativo do formato. Isso mesmo, desculpa interromper, mas assim, ontem eu bati um papo com o Christian Bezerra, liguei para ele, estava curioso em relação a isso, de onde veio essa informação, por que os caras fizeram isso dessa maneira, quais as consequências, você levantou aí as consequências, e uma das coisas que eles estavam tentando com isso, simplesmente evitar uma debandada das pessoas que não tinham muita chance de disputar os top 5, começarem a não ir para certos eventos, começarem a acabar diminuindo a importância da segunda metade, que já é diminuída pelo corte, né? Então, assim, como a pergunta do Matias foi muito coerente, assim, em relação à emoção, realmente essa final do Jack Robinson com Medina deu uma emoção muito grande, porque era uma disputa direta pela última vaga. Mas, ao mesmo tempo, a gente continua, né, eu pelo menos discordo muito do corte, discordo muito dessa coisa do descarte, discordo daquela coisa que eles mudam, um ano eles fazem de um jeito, outro ano fazem de outro, que é pegar o seeding, não alterar o seeding, quando um atleta vence a primeira bateria da primeira fase, antes do corte, no começo do ano. Então, assim, várias coisas que a gente observa que vão sendo mudanças assim, os atletas têm que ficar pulando de galho em galho, se aguentando ali, diante dessa pressão toda e dessas mudanças repentinas, que não são muito bem pensadas e acabam que muitas coisas voltam ao que era antes. Então, assim, mostra que a WSL realmente fica dando muito tiro na água, muito tiro no escuro e prejudica os atletas. Você imagina um atleta como Medina, de repente podia ser top 5 hoje, se tivesse essa regra, não tivesse sido inventada, e provavelmente isso vai ter que ser reajustado.
né, como corte, no mínimo, há uma briga muito grande para que a gente consiga fazer pelo menos 7 etapas antes do corte. Então, assim, pelo menos mitigar a questão do prejuízo aos rookies, né, aos caras que entram pela primeira vez no ranking ou que estão voltando para o CT, terem mais chance de demonstrar suas qualidades, né, nas diferentes ondas, dar mais tempo de adaptação para esses atletas e para eles poderem até brigar por um Final Five no primeiro ano, por que não, né? Tá aí o João, se ano passado não tivesse sido tão mal julgado, já poderia ter sido top 5, de repente naquele ano mesmo, mas chegou e foi cortado por conta de algumas baterias polêmicas, né? Esse ano ele deu a volta por cima, está nos top 5, mas a gente tem que rezar muito aí para que a WSL passe a ter... Ô, Balinha, só para concluir rapidinho, imagina que um surfista tenha, dos 5 primeiros resultados do ano, tenham 3 quinto colocados, uma semifinal e uma final, um segundo colocado, vamos supor, um John da vida, um Medina inspirado no começo do ano, um Filipinho inspiradíssimo no começo do ano, aí o cara vai cortar um 5º lugar, cara, ele vai descartar um 5º lugar, eu não acho isso certo, cara, sinceramente. Exato. Não está correto. Então, isso claro prejudicou o Medina, cara, entendeu? Essa que foi a parada, eu não achei isso justo, mas eu não entendi por que ainda, eu quero saber por que foi feito esse formato. O Bezerra explicou dessa maneira. O Bezerra explicou dessa maneira, justamente para evitar, né? Ou seja, eles criam coisas e tem que fazer concertos, tipo uma coxa de remendos, né? Os caras têm que fazer concertos para evitar, olha, para a gente conseguir que os caras tenham todas as etapas tenham a mesma importância e eles a gente não vai poder, entendeu? O cara vai ter que ir a todas, porque ali ele não vai poder. Por isso eu não concordo, aí mesmo que eu não concordo. Porque todos os surfistas que vão ficar dentro do corte, não dá importância às etapas. O cara é profissional, cara. O cara vive disso, tem patrocinador. O cara não vai dar importância. Eles estão pensando no Kelly, só se estiver pensando no Kelly, só se estiver pensando no Kelly. Aí sim. O Kelly é um bom exemplo para isso, né? Manipula tudo, inventa história, né? Aquela coisa. Bom, talvez quem tem que pensar também sobre isso é a Isa, né? Porque em vários eventos aí, atletas do CT foram forçados a competir e a galera abandonou. Agora, falando também do WSL Finals, né? Tem uma situação assim meio curiosa, porque se a gente prestar atenção, se não existisse, a Carissa teria agora 7 títulos mundiais, o mesmo número da Stephanie Gilmore, né? Só que não está assim por enquanto, né? A Carissa vai brigar pelo 6º ainda, apesar de ter terminado em primeiro lugar novamente nessa primeira fase classificatória, assim como no ano passado. E a Stephanie, que ano passado terminou em 5º lugar, venceu e colocou o 8º título no ranking, né? Mais uma curiosidade ali, era para elas estarem empatadas nessa disputa aí, por quem tem mais títulos, né, no circuito mundial feminino. É bem curioso isso daí. Agora, o Chalito, eu queria te perguntar sobre o Filipinho, cara, porque o Filipinho, pelo menos na minha opinião, ele se poupou, né? E aí, se a gente pensar sobre isso, o Ethan se machucou e vai ser que ele nem vai participar do WSL Finals, né? Então, assim, por esse lado, talvez o Filipinho tenha mandado bem, né? Mas, por outro, mais uma vez, ele frustra a torcida que espera que ele tenha uma performance de um nível mais alto que a gente espera dele, né, cara? Que ele pode mostrar pra gente. Para mim, o Filipinho foi o campeão mundial, é o campeão mundial já, foi campeão mundial para mim nesse circuito, tá? Ele demonstrou isso em Jeffreys Bay, quando ele marcou, para mim, ele marcou uma era no surf mundial, assim como o Mark Richards marcou, Sean Thompson, depois marcou Danica Aloha surfando backdoor, depois veio Tom Curren ensinando como surfava, depois veio Kelly Slater melhorando o Tom Curren, depois a gente pode falar do Joe Parkinson, do Mick Fanning, marcaram eras esses surfistas. Para mim, Filipinho marcou uma era quando ele finalizou ali em Jeffreys Bay mostrando como se surfa, tá? De frontside e tal, naquele tipo de onda. Então, o Filipinho, para mim, campeão mundial. Não precisava nem ter o Tahiti. Não precisava. Ele fez a parte dele, cara. Ele fez a parte dele. Se ele tem uma deficiência no Tahiti, ele fez a parte dele, foi lá, ganhou. No Tahiti não precisava quase de resultado. Para mim, ele já era o campeão mundial. E o Ethan não ia tirar a diferença dele, se tivesse bom ou não. Então, para mim, o Filipinho já é o grande campeão mundial. Dificilmente vai perder. Lógico, tem um Colapinto ali que pode ser uma ameaça, depende daquelas coisas que a gente já tem medo, né? Daqueles medos da interpretação dos juízes.
Griffin Colapinto, com o Filipinho. Pô, meu maior medo é esse, vou te falar a real. E, cara, então eu acho que o Filipinho, para mim, cara, a performance dele não foi tão boa na bateria que ele perdeu, mas também, cara, eu achei que ele surfou muito bem na primeira fase, tá? Ele demonstrou que ele sabe surfar tubo de backside, cara. Ele sabe surfar. A bateria que ele perdeu não foi porque ele não arriscou, porque ele peidou. Não achei isso, não. Achei que ele perdeu por causa da bateria. Mas se ele tem uma debilidade numa onda pesadona, pô, vindo lá de fora, lá de trás, atrás do pico, não sei o que, isso aí, cara, depois ele conserta, não importa isso. Ele fez o dever de casa dele, assim como eu relacionei isso ao Derek Rowe, quando em 92 foi campeão mundial, chegou em Pipeline em quinto lugar, ele fez o dever de casa dele no Tour, chegou em quinto lá, pô, sabe, tropeçando, chegou em quinto em Pipeline para ser campeão mundial. Então, cada surfista sabe um pouco das suas fraquezas e sabe das suas virtudes. E o Filipinho soube usar isso, e para mim, ele já é o campeão mundial. Ô, Robalinho, falando sobre virtudes, sobre tipos de condições que um surfista se dá melhor e em outras menos, surfa pior. Acho que a gente pode falar do Fioravante, né, cara? Que ano desse cara, hein? Bizarro. Sensacional, inspirador. Mais um que é, né, remanescente aí do corte do ano passado. Se reinventou, fez baterias muito boas no Challenger Series. Sempre um atleta muito dura. Tenho um orgulho muito grande que ano passado eu consegui ajudar o Jake Marshall a vencê-lo em Portugal. Era uma bateria difícil, o Jake estava adrenalizado, a gente fez uma estratégia muito bacana lá e mudamos o pico de onde começar a bateria, essa coisa toda, e deu certo. É muito difícil, eu vi como ele saiu desapontado de ter perdido aquela bateria. Então, assim, é um atleta que inspira. Hoje eu trabalho muito com o Imai Kalani, que é meu atleta melhor colocado no Challenger Series, que é em 6º lugar. Ele é uma das inspirações, né, como competidor, como um cara que é raçudo, que dá o gás, que tem o condicionamento físico do cara também invejável. Você vê que ele não tem o mesmo nível de estilo de um Filipinho, de um próprio Ethan, não tem a mesma técnica do mesmo nível do Medina, mas é um atleta que está ali brigando, é top 10 e veio para ficar, né? Melhor surfista da Itália de todos os tempos, é um cara que foi forjado principalmente na Austrália e viajando também pelo mundo para treinar, e é um cara muito sério, muito determinado, um grande profissional. Então o Léo está de parabéns, um grande ano, mais um atleta que veio do corte e mostrou que tinha qualidade para se reinventar, se reestruturar e brigar por grandes coisas, grandes resultados, né? E como eu falei até um pouquinho antes ali, aquela vitória sobre o Caule Vaz para ele foi assim, fechou o ano dele de uma maneira brilhante e está de parabéns, é um cara inspirador. Ô, Chalita, no feminino, cara, foi muito legal ver as meninas, né, as mulheres, cara, botando para baixo a Molly Picklum, a Tatiana dando os drops muito atrasados, né, acabou perdendo nas quartas ali para Tyler, mas assim, até por detalhes, né, e, pô, a Caitlin Simmers, né, uma menina pequena, jovem, que você gosta de comentar sobre ela, e a gente até estava curioso para saber como é que seria a atuação dela por lá. A menina, cara, sensacional. E sem falar na Caroline Marks, que venceu também, né? Cara, Caitlin Simmers, falando dela, tirou a 4ª melhor nota do evento inteiro, né, cara? Ela que estava reclamando o tempo inteiro que estava passando as baterias sem tirar tubo, ela estava meio frustrada com isso. De repente, ela tirou um tubão na bateria para mim, tá? A principal, a rainha de Chopo, que foi a Varrine Fierro, ela derrotou a Varrine Fierro com 9,23, se não me engano, e tirou aquela nota, virou a bateria e mostrou, cara, que, né, você derrotando a principal, a rainha do pico, para mim, a Varrine Fierro tá para Chopo, assim como a Mona Jones está para Pipeline. São duas realmente rainhas dos seus picos locais, né? Só deixando isso claro. Então, ela, depois que ela derrotou a Varrine Fierro, eu falei, cara, agora tá pintando a campeã. Mas não, cara, a gente esquece que a Caroline Marks também está vindo numa ascendente, está em 3º lugar, está sólida, está competindo muito bem, se jogou também, tá? Se jogou, gostei de ver ela se jogando. E a Caroline Marks também aí está pintando como uma... Eu acho, cara, que ela é uma contender legal para
para ganhar o título. Se ela se der bem se ela acertar aquele surf de backside lá em Trestles, ela pode ganhar da Tyler Wright e da Carissa Moore. Eu tô achando até que, cara, não sei não, vamos ver. Eu tô querendo apostar na Caroline Marks dessa vez. O Robalinho, a Tatiana, ela, como eu falei, né, ela parou nas 4, ficou em 5º lugar, mas ela já competiu nessa bateria sabendo que não tinha mais chances de participar do Finals, né, pela primeira vez, né, porque nas outras 2 etapas, os outros 2 Finals, ela esteve presente lá, inclusive uma vez foi vice-campeã mundial. Isso aí, cara, Tati, nossa atleta brasileira, nossa representante, Brauanha, né, como a gente fala aqui, a gente se torna Brauanhas, né, cara, e no caso dela realmente é bem por aí. O brasileiro é baiano. Então, assim, ela representa muito bem o Brasil, cara, é uma grande atleta, assim, acho que esse ano ela teve uma infelicidade muito grande, principalmente em El Salvador, quando vinha surfando bem, e teve aquele problema com a alimentação, né, gastroenterite ou infecção intestinal, como queiram chamar, e ali ficou prejudicada, ficou faltando aquele resultado ali para ela poder realmente brigar mais de igual para igual com as outras. Então, assim, é uma pena, lamentável, mas é só um ano, só mais um. Ela é tem muito gás pela frente, acredito nela como uma das melhores ainda e vai voltar no que vem mais forte, se preparar ainda mais, fizer alguns ajustes de prancha, eu vi algumas coisas assim, em alguns momentos achei a prancha dela desgarrando um pouco mais do que o desejável, acho que dá para fazer um ajuste no drive do surf dela. Alguns approaches assim, eu acho que, como eu falei algumas vezes aqui em outras ocasiões, as finalizações de backside também se aumentar o nível de acerto nessas finalizações fortes de backside, né, que já custaram inclusive esse título mundial a ela aí. Ela acabou sendo segunda por não ter completado uma onda muito importante contra a Carissa, e em outras ocasiões isso aconteceu também, mas, cara, é uma carreira maravilhosa, é uma grande atleta, muito profissional, e eu só acredito que ela tem muito a melhorar e ano que vem ela pode voltar com tudo e brigar por título, né, cara? A Caroline Marks, eu queria falar dela um pouco, só que realmente foi impressionante, as performances dela, parecia que estava muito à vontade, né, apesar de todas as meninas nas entrevistas, elas fizeram questão de dizer o quanto aquela onda é desafiadora, o quanto dá medo de estar ali, né, a Caitlin falou isso também, eu ouvi isso da Molly Picklum, e a Caroline parecia muito à vontade, né? Estava com muito drive no surf, entubando bem, com controle, uma postura corporal incrível sobre a prancha, e achei que agora ela encontrou ali provavelmente o peso ideal dela. Ela já teve um momento de sobrepeso, já teve um momento que ela ficou com um problema de pouco peso, né? Parecia que tinha passado por problemas psicológicos também, e isso aí prejudicou a carreira dela, tirou o tempo dela para cuidar disso, voltou forte pra caramba, e concordo com o Chalita, é uma contender, é uma possibilidade grande que ela se torne campeã mundial esse ano. Essa briga vai ser muito boa, a Caitlin também pode surpreender, a Molly também tem um repertório sensacional, essas meninas sabem dar aéreo, sabem dar rabetada, a gente está vendo um grupo de surfistas no feminino esse ano, que realmente podem impressionar muito, muito aos olhos de todas as pessoas, né? Claro que ainda em Chopo ainda tem uma crítica que o nível naturalmente ainda não está do nível tão próximo quanto do masculino, mas em ondas de menos consequência elas estão cada vez chegando mais perto, e é bonito de ver esse contingente de meninas fazendo, tendo principalmente esse repertório tão rico de manobras, né? Então essas meninas têm tudo para vir e desbancar as anteriores. Claro que a Carissa ainda é uma favorita, né, que é mais power de todas, é a que tem mais experiência, como você falou, já podia ter 7 títulos mundiais, e infelizmente por conta dessa regra infeliz aí, ela acabou ano passado perdendo numa etapa onde ela não merecia perder, né, no sentido de que ela teve um ano brilhante, né, e enfim, de repente ela consegue descontar esse ano e vencer as 2 baterias que ela tem que vencer para ser campeã mundial. Show! Então é isso, galera. Muito legal falar com vocês. Maneiro mesmo ver o Robalinho aí caminhando bem, cara. Pô, muito legal, Robalinho. E Chalita também, cara. O Robalinho, Chalita, eu e Chalita vamos participar de uma etapa no domingo, e ele vai correr na Open também. Eu vou só na dos velhinhos e espero não correr na mesma bateria com ele, senão vai ficar difícil para mim, não? É isso aí, galera, se divirtam aí, a gente tem que manter o stoke, né, manter a vibe boa, manter a energia. Eu ainda não voltei para a água depois de tudo que aconteceu aqui com a minha família, mas
Ontem já dei uma malhadinha, já estou tentando virar a chave aqui, né, assim, arrumar uma casinha nova, né, a gente está aqui nesse paraíso. Apesar de tudo, a gente tem que olhar para o lado positivo da vida sempre. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, cara. Não deixa para amanhã nada não, cara, porque a vida dá sustos e entendeu, cara? Faz o que tem que fazer, vai se divertir, vai surfar, faça o bem ao próximo. A mensagem tem que ser essa, cara. Viver a vida como se fosse o último dia, porque você pode ser surpreendido. E agora tem muita gente que foi aqui. Era o paraíso que a gente nunca esperava que isso fosse acontecer, cara. Então, esse é o recado que eu tenho para vocês. Viva cada dia, aproveite esse dia e faça o bem, não importa quem. Obrigado pela mensagem. Valeu, Chalita. Obrigado por mais uma participação aí. Cara, eu tô muito agradecido aí pela vida do Robalinho, cara. Eu acho que eu espero que Deus abençoe muito vocês nessa nova vida, cara, porque para mim foi um renascimento, tá? Foi um livramento que você teve. Vocês foram pessoas escolhidas, né? Eu tenho fé nisso. Vocês foram pessoas escolhidas, sabe? Para vocês estarem agora vivos, podendo recomeçar essa nova vida, que vocês possam ser, cara, uma bênção na vida de todos que te cercam, né? E já sempre foram, e vai para ser mais ainda, e com essa experiência que você teve. E, cara, muito bom. Eu achei que ia ser uma baixa, hein, Carlinhos? Achei que ia ser uma baixa que a gente ia ter, que o Robalinho não ia estar se recuperando ainda e tal, mas, cara, o processo está sendo mais rápido do que a gente imaginava, né, Robalinho? E eu estou muito feliz por isso, cara. Deus te abençoe aí, viu? Então é Obrigado, isso. equipe. Valeu, Robalinho. Muito bom estar contigo, como sempre. Valeu, Chalita. Domingo não vou te dar mole, não, hein? Se prepara, hein? Puxar o step, hein? Então é isso. Valeu, galera. Obrigado por estarem com a gente até agora. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários, como sempre, a gente está ligado por lá. Deixe aquela curtida também e em breve a gente tem mais episódios aqui no Surf TV. Um abraço!